E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Lucas Roberto e hoje estou aqui para apresentar mais um tópico de física muito importante para você, tá? Hoje nós vamos ver a calorimetria. Espero que você fique até o final do vídeo e passe a entender esse conteúdo que é muito importante dentro aí da termologia. Então fica comigo até o final. Não esquece de fazer sua inscrição e deixar o gostei aqui no vídeo. Então vem comigo para mais essa aula aqui do canal. Pessoal, a calorimetria ela vai estudar todos os fenômenos relacionados aí com o calor, com as trocas de calor. Então, o objeto de estudo aqui da calorimetria é o calor. Então, nós vamos primeiro conceituar o que seria essa grandeza. Então, o calor, pessoal, ele vai ser o seguinte, vai ser a energia térmica em trânsito entre corpos de diferentes temperaturas. Esse fluxo de energia é espontâneo do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, quando você tem aí dois corpos, tá? Aqui na figura você vê dois corpos A e B, e esses corpos têm temperaturas. Para o A, uma temperatura θA maior do que a temperatura de B, θB. Então, quando há essa diferença de temperatura, vai existir aí um fluxo de energia. A esse fluxo de energia, essa energia que está transitando entre os dois corpos, eu vou denominar de calor, tá? Então não esquece, corpos de diferentes temperaturas, sempre vai haver aí um fluxo de energia do que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura. E esse fluxo de energia eu denomino calor, tá? Então a base aqui para você entender calorimetria é você entender o conceito de calor, tá certo? Beleza? Agora, pessoal, é o seguinte, para você medir calor, nós vamos utilizar uma grandeza chamada de caloria. E o que é a caloria? A caloria é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água, tá? Mas como você percebeu que eu falei que calor é uma energia em trânsito, a quantidade de calor também pode ser medida em joules. Tá? Então vai ter uma equivalência entre caloria e joules, que será igual a 4,18 joules. Então lembre-se, uma caloria vai ser igual a 4,18 joules. Em muitas questões aí de vestibulares e Enem, às vezes aparece aí a quantidade de energia em joules e você tem que fazer uma conversão para calorias, certo? Então é importante que você saiba essa equivalência para poder saber fazer essa conversão, tá? Mas na maioria das questões, tanto na sua escola quanto em provas, você faz os cálculos aí com a unidade de calor em calorias. Então é muito importante você saber aí dessa equivalência. Continuando aqui, nós vamos agora para uma grandeza chamada de calor específico. O calor específico, pessoal, ele vai ser uma grandeza extremamente importante na hora de você calcular aí a quantidade de calor de um determinado corpo, de uma determinada substância. Por que eu estou dizendo isso? Porque o calor específico ele está relacionado com um tipo de material, tá? E ele é a quantidade de calor necessária para você aumentar 1 grau Celsius de 1 grama de determinado material, certo? Por isso que ele é chamado aí de calor específico. Então, o calor específico de qualquer substância é definido como a quantidade de calor requerida para alterar a temperatura de uma unidade de massa. Essa unidade de massa pode ser 1 kg, pode ser 1 grama, geralmente é dada aí por 1 grama, tá certo? Como é que eu vou calcular esse calor específico? O calor específico ele depende da seguinte relação. A quantidade de calor, certo? Eu vou representar pela letra Q, dividido aí, pessoal, pela massa da substância, multiplicado pela variação de temperatura, tá? Então, esse M aqui vai representar a massa. E aqui você vai ter variação de temperatura. Beleza? Pessoal, a variação aí de temperatura, eu estou usando a letra T, mas você pode usar também o θ, tá? Para representar a temperatura, tá certo? Mas não tem problema.
tá? Você sabe aí que o T é temperatura. O calor específico ele vai ser esse C minúsculo, tá certo? Aqui vai ser representado o nosso calor específico. Pessoal, então como eu falei, cada substância vai ter um valor de calor específico. Eu trouxe aqui para vocês uma tabelinha com alguns valores do calor específico. Então, olha aqui, né, como fica distribuído aí os valores por substâncias. Então, você tem aí o maior calor específico, né, o da água, que tem valor 1, e a unidade de medida aí do calor específico vai ser caloria por grama grau Celsius, tá? Então, pode vir em outras unidades de medida também. Pode ser o Joule, pode ser aí também, né, no lugar do grau Celsius, pode ser o Kelvin. Então não fica restrito a essa unidade de medida não. O que é que você tem que entender? Quanto maior o calor específico, mais vai demorar para essa substância, né, aquecer. Por quê? Porque para cada grama é necessário uma quantidade de calor maior. Então, maior calor específico, mais demorado é o aquecimento, tá certo? Por conta dessa quantidade de calor necessária para cada grama da substância aumentar 1 grau Celsius. Outra grandeza importante é a capacidade térmica. E o que é que ela vai determinar aqui para a gente? Ela vai ser, né, aí a relação entre a quantidade de calor fornecida para o corpo ou perdida por um corpo pela variação de temperatura que ocorreu, tá certo? Então, isso aqui vai ser a nossa definição de capacidade térmica. Então, nós vamos calcular a capacidade térmica, pessoal, ó, pegando a quantidade de calor que foi fornecida a um corpo ou perdida por esse corpo, dividido aí pela variação de temperatura que ocorreu neste mesmo corpo, tá certo? Então fica definida aí a nossa capacidade térmica. Você percebe que as equações aqui são parecidas, tá bem? E a capacidade térmica também pode ser representada dessa forma, ó, a massa multiplicada aqui pelo calor específico. Então fica aí uma equação para o calor específico, duas representações para a capacidade térmica, tá bem? Galera, outro conceito muito interessante aqui, ó, que é muito importante que você entenda agora, isso aqui vai ser muito necessário para quando você for trabalhar com trocas de calor, que eu vou falar em um próximo vídeo, tá? É a quantidade de calor sensível. Lembre-se, toda vez que houver, né, variação de temperatura por conta que um corpo recebeu calor ou perdeu calor, essa quantidade de calor que foi fornecida ou perdida vai ser denominada de calor sensível, tá? O calor sensível, ele é, né, a quantidade de calor que provoca uma variação de temperatura no corpo. Então, como é que eu calculo esse calor sensível? Nós já vimos ali a equação do calor específico e é a mesma coisa, só que você aí deixa em evidência o que, né? Que é a quantidade de calor. Então fica aqui dessa forma, ó. A quantidade de calor sensível vai ser igual à massa aí do corpo multiplicado pelo seu calor específico, tá? Que é um valor aí determinado, multiplicado aí pela variação de temperatura. Então nós vamos utilizar essa equação aqui para calcular essa quantidade de calor que provoca variação, né? Você percebe aí que vai ser, né, que essa quantidade de calor vai ser proporcional à massa do corpo, vai ser proporcional ao calor específico e também vai ser proporcional à variação de temperatura. E essa proporcionalidade ela é direta, tá? Se você tem um corpo com maior massa, você precisa aí de uma quantidade maior, né, de calor para que você provoque aí uma variação de temperatura. Se você tem um calor específico maior, né, também você vai necessitar de uma quantidade de calor maior para que você provoque também uma variação de temperatura. E quanto maior a variação de temperatura, maior é a quantidade de calor, né, que provoca essa variação aí de temperatura, tá certo? Então vamos aqui, pessoal, ver um exemplo, tá? Para a gente já aplicar essa equação do calor sensível. Qual é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 500 gramas de chumbo, né, com calor específico igual a 0,030 calorias por grama grau Celsius, de 20 graus Celsius até 60 graus Celsius. Pessoal, entenda aqui o que significa esse valor aqui de calor específico, né?
0,030 calorias por grama grau Celsius. Isso quer dizer o quê? Que para cada 1 grama de chumbo, tá, eu preciso de 0,030 calorias, que é a minha quantidade de calor, para aumentar 1 grau Celsius. É isso que significa esse valor aqui de calor específico, tá certo? Então vamos lá. A equação é essa, a quantidade de calor eu não sei ainda, é o que eu quero. A massa já foi dada, eu vou deixar em gramas, por quê? Porque o meu calor específico ele está aqui relacionado a grama, tá? Então substitui aqui no lugar de M o 500. O calor específico pode substituir diretamente. Multiplicado aqui, ó, pela variação de temperatura. Pessoal, a variação de temperatura vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, você vai pegar aqui os 60 graus Celsius e subtrair 20 graus Celsius. Tá? A nossa variação de temperatura será igual a 60 graus menos 20 graus. Fazendo essa subtração simples, nós temos que a variação de temperatura ela é igual a 40 graus Celsius. Então, pode substituir aqui na equação, tá? Você percebe aí que é bem simples, né, a substituição, tá certo? Coloca aqui o 40. Vamos lá. A quantidade de calor será igual a 500 vezes 0,030 vezes 40. Pessoal, eu vou multiplicar logo 500 por 40, tá? Vai dar aqui 20.000, beleza? 20.000. Então, fica aqui multiplicado por 0,03. Eu tenho duas casas depois da vírgula. Se eu trouxer essa vírgula para cá, ó, vai ficar 3. E por conta que eu andei duas vezes aqui para a direita, eu corto 2 zeros aqui do 20.000. Então, fica 200. 200 vezes 3, você vai ter uma quantidade de calor sensível aí de 600 calorias, tá? Bem simples, não é, pessoal? Então é o seguinte, ó. O que é que você conclui aqui? Que para ocorrer uma variação aí de 40 graus Celsius em 500 gramas de chumbo, você precisa aí de uma quantidade de calor sensível, né, de 600 calorias. É isso que significa esse resultado. Eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa aula, tá? Foi uma aula aí que visou a parte conceitual de calor, né? Das grandezas aí, calor específico e capacidade térmica, e eu mostrei aqui as equações dessas grandezas. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima!